mencionaste antes, quando nós falávamos do transplante FUE, que se a pessoa percebe a calvície começando, né, na sua juventude ainda, ela pode fazer alguns tratamentos. Então, ela não precisa necessariamente ir direto da percepção da queda do cabelo para o transplante. Existe algo que ela possa fazer antes de chegar no ponto de precisar de um transplante? Isso, existe. Então, explicando um pouquinho como esse processo funciona, existe uma enzima que vem dessa herança genética que faz a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, mais conhecido como DHT. É esse hormônio que vai transformar o cabelo em um cabelo doente, um cabelo saudável para um cabelo doente. Isso vem da herança genética e isso pode começar a acontecer nos 20, nos 25, nos 30. Isso vai depender de pessoa para pessoa. E o grau de calvície também varia muito de pessoa para pessoa. Tanto que nós vemos paciente, às vezes, com 45 anos com grau de calvície menor do que um paciente com 30. E isso é muito comum. Então, vão ter pacientes que vão evoluir a calvície num nível mais elevado e vão ter pacientes que vão, mesmo iniciando cedo, vão levar e vão ficar com um nível mais brando, digamos assim, dessa evolução da calvície. Então, nesse processo de transformação da testosterona em dihidrotestosterona, nós conseguimos frear essa conversão. Então, os fios que estão nesse processo de conversão, nós conseguimos revertê-los para que eles voltem a ficarem fios saudáveis. Então, esses fios, quando começa o processo de calvície, a gente consegue evitar esse ciclo crônico da transformação de testosterona em DHT com os tratamentos. São tratamentos realizados em clínica e tratamentos realizados em casa. Então, nós sempre orientamos o paciente com algum shampoo, loção. E em clínica, isso tudo a gente vai orientando, e em clínica nós temos procedimentos de medicações injetáveis no couro cabeludo, que principalmente tratam o cabelo e o couro cabeludo. Então, elas são injetáveis direto no couro cabeludo. A raiz do nosso fio fica a mais ou menos 3 milímetros, 3 a 4 milímetros do couro cabeludo. E quando nós realizamos o tratamento em clínica, ele é mais efetivo do que o via oral. Por quê? Porque nós estamos injetando essas medicações direto na raiz do fio, na raiz do problema. Então, nós temos uma resposta mais rápida ao combate à calvície. Claro que a gente sempre orienta o tratamento em casa porque o processo é crônico. Então, é importante que o paciente acabe tratando em casa também, além do tratamento que nós vamos realizar em clínica. Nós temos muitos pacientes jovens hoje que ainda têm muito cabelo, 25, 26, 27 anos, mas que têm um histórico familiar de calvície muito extensa. E eles já vêm nos procurar agora para tratar e evitar essa progressão. E evitar de fazer um procedimento futuramente. E se a pessoa tiver esse tratamento constante, ela pode não vir a precisar do transplante? Pode, exatamente. A gente consegue bloquear esse ciclo, claro que é crônico, né? Então eu sempre explico isso bem para os pacientes. Quanto mais jovem o paciente, maior a tendência à evolução, né? Então eu sempre explico para os pacientes que o tratamento é crônico, né? A gente consegue estabilizar em alguns momentos da vida, mas isso é bem individual. É uma medicação contínua. Exatamente, é um tratamento contínuo. Vale a pena, na tua consideração como médica, vale a pena fazer o tratamento ou esperar e fazer o transplante mais adiante? O que é mais recomendável? Isso é uma dúvida muito comum. Eu tenho alguns pacientes que vêm e perguntam, tá, mas então eu vou deixar evoluir por mais um tempo e depois eu faço o transplante capilar. O que tu recomendas? O único problema disso tudo é que quanto mais tu deixa o teu couro cabeludo atrofiado, menor fica a circulação daquele local. Então, quanto mais cabelo tu perde, menos saudável o teu couro cabeludo fica. Então, quanto antes tu começa o tratamento para evitar essa progressão da calvície, melhor. Por mais que tu não precise fazer um transplante capilar futuramente, porque já está tratando, melhor. E quanto menor o grau de calvície, melhor também. Por quê? Porque todo fio que a gente tira não nasce mais na área de trás. Então, se a gente precisa para fazer um transplante muito extenso, muitas unidades, daqui a pouco, futuramente, o paciente não cuida e precisa repetir esse transplante, ele vai ficar com uma densidade capilar menor ainda durante esse tempo. O mais recomendado é o tratamento preventivo. Exatamente.